Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. A sexta temporada finalmente chegou e eu devo dizer que eles nunca entraram numa nova temporada com o pé tão na porta quanto eles fizeram nessa sexta temporada, e hoje eu quero falar um pouquinho a respeito do episódio. Então, vamos lá! Então, pessoal, como vocês sabem, esse primeiro episódio, trata da Beth Clone. A gente achou que seria um episódio girando em volta da Beth Clone, mas o episódio foi muito mais profundo do que isso, abordando inclusive o maior nêmesis do Rick, que é justamente o Rick assassino, Pelo menos é esse o nome, pra falar do Rick que matou a família do nosso Rick, que é o chamado Rick 637. E esse episódio revelou realmente tanta coisa que mal dá pra gente falar em um vídeo, Eu vou ter que analisar realmente o episódio como um todo, então encarem esse vídeo mais como um vídeo de primeiras impressões do episódio, porque realmente tem muita informação ali. Eu tentei fazer a análise da mesma forma que eu fazia anteriormente, eu tentei assistir o episódio uma vez, sem pausar, sem fazer anotações, pra trazer o vídeo aqui pra vocês, porque depois eu faço um vídeo das referências, dos easter eggs e dando uma analisada mais aprofundada em todos os acontecimentos. Então a gente inicia o episódio com o Rick fazendo uma narração, e ele zoa que a narração é o fim da criatividade, e ele fala alguma coisa do Homem de Ferro, porque o Homem de Ferro em Vingadores Ultimato faz basicamente isso, faz uma narração e deixa, um vídeo ali pra filha dele, e ele inclusive cita o capacete ali do Homem de Ferro que ele usa pra deixar aquela mensagem. Eles fazem uma piadinha que ninguém realmente deixa o Twitter, mas a gente vê as consequências, daquela explosão na cidadela dos Ricks. Obviamente a explosão foi muito mais forte, no final da quinta temporada, teria realmente destruído cada pedacinho da cidadela dos Ricks, mas não foi isso que eles mostraram agora no começo da sexta temporada, mais ou menos como a gente já viu em Star Wars, A gente vê em um filme uma explosão gigantesca e no próximo filme a gente vê, uns pedaços enormes, que quer dizer que a explosão não foi tão forte quanto pareceu. E eles são salvos, pela Beth Clone, que ela tem uma nave realmente muito legal. Eles fazem algumas piadinhas ali, e a Beth Clone salva eles mais ou menos como a Capitã Marvel salva o Tony Stark. E vale frisar nesse momento que esse episódio não só trabalha muito bem a mitologia da série, avança a mitologia em vários aspectos. Como eu falei, a gente viu no final da quinta temporada, o Evil Morty saiu da curva finita central, o que a gente vai fazer agora? Vai ter um vilão à altura. Eles chegaram já no primeiro episódio e falaram sim, tem um vilão à altura, na verdade mais perigoso, mais maluco até do que o Evil Morty, porque a gente acabou descobrindo, na quinta temporada que talvez o Morty do mal, não seja tão do mal assim. Ele tinha aquele objetivo, ele foi bem maquiavélico, ele fez de tudo pra conseguir, matou pessoas e assim por diante, mas ele conseguiu o que ele queria, e agora a gente tem talvez um vilão que seja mais um Coringa ali, que parece não ter tantas motivações assim, somente ser o Rick mais escroto da galáxia, digamos assim. Mas eu acabei avançando um pouquinho na história, vamos falar um pouquinho dos acontecimentos no começo. Eles voltam com a Beth Clone e na mesma hora o Rick vai fazer alguma coisa ali com a arma de portais. A gente viu essa cena no trailer dele despejando, o líquido de portais ali dentro de um pote, aí ele coloca aqueles negócios para criar energia e tudo mais, só que o efeito do que ele queria fazer acaba sendo ao contrário, ele acaba trazendo todo mundo de volta para sua realidade original, uma ideia genial, para eles conseguirem abrir o jogo com todo mundo da família. Eu acho que esse foi o principal objetivo, porque a partir de agora não tem mais segredo, entre a família. Todo mundo sabe que cada um deles veio de uma realidade diferente, que a família realmente é um mix, de todo mundo. E eu fiquei surpreso também com a quantidade de cenas que a gente vê no trailer que estão nesse primeiro episódio. Muitas coisas que aconteceram a gente já viu, Então o trailer, se a gente pegar, quase metade do trailer já apareceu nesse primeiro episódio, porque o episódio foi simplesmente sensacional. Eu diria que entrou no meu top 5 de todos os episódios de Rick and Morty até hoje, principalmente por causa de como ele aprofunda a mitologia da série e como ele abre o jogo nesse sentido, Porque agora todo mundo sabe que o Jerry foi trocado no Jerry Burry. Inclusive eu fiz uma anotação mental, quando eles estavam falando que o Jerry era de outra realidade, a hora que ele começou a piscar verde, eu falei, claramente eles trocaram o Jerry no episódio da creche. E aí o Jerry inclusive cita, e o Rick quebra a quarta barreira várias vezes nesse episódio, essa sendo uma delas. Ele fala, esse é um deep cut, que geralmente é alguma coisa meio esquecida, que um fã cita. Geralmente eles usam esse termo, deep cut, e é exatamente o que o Jerry fez, citando o episódio Jerry Burry.
E a gente vê, né, que depois da situação da Beth com a Beth Clone, ela nem ligou pra essa situação. Ah, o Jerry é de outra realidade, meu pai, o Morty. Ela ficou realmente bem tranquila, né, com essa situação. O que eu acho que mostra que ela já encontrou paz dentro dela mesma pra saber que pra ela não importa se ela é um clone ou não, ela é a Beth, ponto final. Então eu acho que isso foi muito interessante, foi uma evolução muito forte da personagem dela, porque se fosse acontecer essa mesma coisa na primeira e na segunda temporada, com certeza ela estaria desesperada, né, tomando vinho, tremendo. Então achei muito interessante essa evolução da personagem. E aí o Rick volta para sua realidade original. Pra mim foi um momento muito legal do episódio também, porque ele criou um loop temporal, né, e as pessoas estão presas dentro daquele loop temporal. A gente vê que pessoas envelheceram bastante, né, nesse período, e eles continuam vivendo o mesmo dia várias e várias vezes. E nessa realidade, né, que foi destruída ali pelo Rick assassino, a gente vê que o Rick criou uma espécie de inteligência artificial da Diane Sanchez. Então o vídeo que eu fiz hoje mesmo não estava 100% errado, né, porque a Diane Sanchez apareceu, né, nem que seja a voz dela, apareceu porque o Rick criou essa inteligência artificial aparentemente para assombrar ele nessa realidade original. E o Morty, mais uma previsão que eu acertei no vídeo onde eu falei a respeito, né, dos acontecimentos ali do trailer. Eu falei que o Morty, quer dizer, tava na realidade dos Cronenbergs, e foi exatamente isso que aconteceu. Ele encontra o pai dele, né, o Jerry, que agora perdeu a sua Beth e a sua Summer. Inclusive o Morty vê a televisão, né, que eles utilizavam ali. Num episódio a gente vê, né, que eles atuam dentro da televisão. E o Morty acerta o Jerry com uma lança. O momento é bem badass, né, digamos assim. O Jerry ficou realmente um cara bem fodão. E eu acho que essa cena trouxe o momento mais engraçado do episódio pra mim, que é quando o Jerry deixa um bilhete pro Morty, e o Morty começa a ler o bilhete, e no bilhete mesmo tá escrito: eu escrevi esse bilhete de antemão, porque então não precisa ficar especulando como que eu fiz esse bilhete tão rápido. Realmente eles estão bem ligados, né, com o público. Eu acho que o Rick and Morty tem uma conexão muito boa, né, muito saudável, digamos assim, porque quando acontece alguma coisa absurda na série, normalmente eles próprios pontuam isso no episódio. Não só o Rick, né, quebra a quarta parede, o próprio Morty, né, ele cita o Rick and Morty 100 anos, né, que a gente vê no primeiro episódio da primeira temporada, como a própria série, né, é bem autorreferencial, né, digamos assim. Se acontece alguma coisa, aí eles próprios já zoam essa situação. E aí o Morty sai correndo e tem um bilhete de ponta cabeça. Realmente ficou muito interessante. E a gente vê no decorrer desse episódio inteiro, obviamente, né, que o que vai ser lembrado pelos fãs, né, no futuro da série é que esse é o episódio que a gente finalmente vê, não só em flashbacks, mas que a gente realmente vê o Rick assassino aparecendo, né, com aquela mesma forma física que a gente já viu ele nas memórias do Rick. E o Rick tem uma admiração muito grande, o nosso Rick, não só ele tem um ódio muito grande, como ele parece ter uma admiração muito grande pelo Rick assassino. Ele fala que ele gosta de construir coisas, ele diz pra própria Diane, né, na realidade ali, pra inteligência artificial, que ele não é um cara achável, ou seja, ele praticamente já desistiu de encontrar, até que a própria Diane tem a brilhante ideia de falar: pô, se você voltou para sua realidade original, será que ele também não foi puxado para a realidade original dele? O que leva o Rick a fazer a grande revelação desse episódio, que na verdade o Morty é o Morty original do Rick assassino. Então o nosso Morty, o que a gente acompanha, Rick and Morty por 100 anos, é o Morty do Rick assassino. Então o Rick se aproximou do Morty justamente porque o Rick assassino é o Rick da realidade dos Cronenbergs, inclusive, né, porque eles deixaram isso bem claro, que o nosso Morty é o Morty da realidade dos Cronenbergs. Então o Rick, sem querer, acabou destruindo a realidade, né, do Rick assassino, o que cria mais ramificações ainda no relacionamento entre os dois. Então parece que, até o momento, esse Rick assassino não vai ter ligação nenhuma com o Evil Morty. Pode até ser que eles venham a criar uma conexão entre os dois personagens no futuro, mas eles já deixaram bem claro que o Rick assassino é o vô do nosso Morty. E essa revelação realmente valeu o episódio inteiro, né? Não tem nem o que falar. O Justin Roiland falou no início, né? Falou antes dessa temporada começar que vai ser uma temporada bastante canônica. Eu não ligo se eles fizerem um episódio canônico, um ou dois episódios sem ser canônicos, depois mais um canônico, depois finalizem com chave de ouro ali, trazendo um grande episódio, um possível confronto entre o Rick e o Rick assassino. Eu acho que os dois não vão se destruir nessa temporada ainda. Eu acho que o Rick não vai conseguir vencer o Rick assassino, porque a gente viu o Evil Morty
Morty pingando ali em temporadas diferentes. Eu não acho que já no segundo episódio a gente vai ver o personagem retornando, mas com certeza agora o Rick tem uma pista. Como eu falei no vídeo da Diane Sentes, se o Rick conseguisse farejar alguma coisa desse personagem, ele ia cair de cabeça pra tentar descobrir, né? Obviamente ele já sabe quem é o Rick assassino, mas ele tá tentando descobrir onde esse Rick tá, como fazer pra capturar esse Rick que parece ser ainda mais inteligente do que o nosso. Inclusive o Rick faz uma revelação interessante, né, a hora que eles estão enterrando todo mundo ali no final do episódio, porque eles têm que mudar de realidade, porque um bichinho ali, Mr. Flurbles, eu não lembro exatamente o nome, ele dá uma mordida no Jerry, e aí a terra vira o bichinho, né, é um bichinho que vai se multiplicando, eu não entendi nem o conceito direito daquele bichinho, mas eles têm que mudar de realidade de novo, eles têm que enterrar todo mundo. E aí o Rick fala que ele é o real deal, né, que o Rick assassino é o de verdade, digamos assim, o que mostra que ele, o nosso Rick 637, pelo menos por enquanto, não parece ser o Rick, mas Rick seria o próprio Rick assassino. Então agora eu acredito que a gente conheceu finalmente o nosso herói nessa história, né, que é o nosso Rick 637 e o grande vilão por trás de muitos acontecimentos, né, por trás de toda essa narrativa envolvendo o nosso Rick. E só pra gente ter uma ideia, né, do que a série pensa a respeito do Rick assassino, eles citam o Keyser Söze, né, que é o vilão, eu sempre esqueço o nome do filme, que é um filme muito bom, né, o Kevin Spacey, inclusive é o Keyser Söze, eu não me lembro exatamente o nome agora, mas eu vou colocar uma imagem aqui do filme pra vocês darem uma olhada, e eles citam também o Jigsaw de Jogos Mortais, inclusive tem uma cena que lembra um pouquinho Jogos Mortais, né, que eles chegam num local ali que foi desenvolvido pelo Rick assassino, e tem algumas ciladas ali, porque ele já esperava que inimigos fossem atrás dele. Então isso, pra mim, também é uma pista de onde a série tá dizendo pra gente que esse personagem vai. Eu acho que ele é um vilão tão genial quanto esses outros que são vilões bem icônicos dos cinemas. E a hora que eles estavam indo pra casa eu já pensei, pô, o Jerry da realidade do Jerry Abory lá da creche, eles não fizeram nada, então o Jerry vai estar dentro de casa e não deu outra, né? Eles entraram em casa, o Morty fala alguma coisa tipo, ah, essa piada que eu contei foi ótima, porque geralmente em finais de episódio isso é quase que uma convenção, né, em séries de comédia, que eles estão sempre dando risada, né, mesmo que a cena tenha acabado de começar, eles estavam rindo de alguma coisa que tinha acontecido anteriormente, então foi muito legal eles incluírem isso dentro do episódio, ao invés do Morty contar uma piada, ele entra dizendo que ele contou uma piada muito boa, e a gente vê um Jerry descendo a escada e falando, ah, vocês voltaram, deixa eu ir pra minha própria realidade, que foi também um momento muito bom, porque eu mesmo já tava pensando, eu falei, pô, cadê o Jerry, né, dessa realidade? Com certeza ele tá dentro de casa. E tem muitos outros momentos cômicos muito bons, né, como a Summer chamando a mãe original dela de mãe doméstica, não a mãe original, né, mas a mãe que realmente toma conta dela de mãe doméstica, e aí tem uma cena da Beth com a Beth Clone que elas estão falando ali dentro de um monstro, e a Summer tá ouvindo tudo com capacete. Eu acho que esse episódio acertou todos os pontos. Tem episódios que são mais focados na narrativa, que são mais canônicos, que acabam deixando a comédia um pouco de lado. Esse episódio eu acho que acertou. Se eu tivesse que dar uma nota 10 para cada quesito, eu diria que foi um episódio que tirou 10 em todos os quesitos possíveis, fazendo dele um dos episódios praticamente perfeitos de Rick and Morty. Então agora eu gostaria de saber de vocês, o que vocês acharam desse novo episódio, do primeiro episódio da sexta temporada, e se tem algum aspecto que eu não analisei aqui, que vocês querem que eu analise no meu vídeo, falando dos easter eggs, falando das referências, porque agora eu vou pegar o episódio e assistir ele em muito mais detalhes para tentar capturar, né, a essência ali de cada momento do episódio. Então se vocês têm alguma coisa, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal, porque o Rick and Morty finalmente está de volta. Então valeu e nos vemos em breve.